Os 144 mil. Os 144 mil no livro de Apocalipse, capítulo 14, representa uma hipérbole da graça. Quando Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, os 144 mil é a evidência histórico-profética mais clara e mais maravilhosa dessa verdade. Porque os 144 mil vivendo na geração que antecederá a volta de Cristo. Portanto, no momento de maior caos social, de maior crise espiritual, num contexto onde o próprio diabo estará agindo pessoalmente para enganar e seduzir, se possível, os próprios eleitos, nesse contexto, os 144 mil se levantam como uma bandeira do Evangelho, demonstrando que, verdadeiramente, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando somos fracos, então é que somos fortes. Deus julgou por bem usar as coisas que não são para confundir as que são. De modo que justamente no fechar das portas desse mundo, no momento onde esse mundo estará prestes a cair no precipício, haverá 144 mil, um grupo que declarará para toda a eternidade que pecado não tem nenhum pretexto para existir. Porque mesmo com natureza pecaminosa e mesmo no mundo que jaz no maligno, os 144 mil andam seguindo o Cordeiro para onde quer que ele vá. É uma bênção. Eu poderia falar muito ainda sobre os 144 mil, mas eu quero me ater a um detalhe que é fundamental para entendermos como vencer os pecados de ordem sexual, que é o tema desse vídeo. A respeito dos 144 mil está escrito que eles não se macularam com mulheres, vírgula, são castos. Eu quero apresentar no livro de Apocalipse como podemos interpretar essa frase. Porque se interpretarmos de modo literal, teremos um entendimento. Se interpretarmos de modo simbólico, teremos outro entendimento. E ainda uma terceira via, que é uma espécie de mescla entre os dois, que é nós entendermos no modo historicista, que nós veremos que neste caso, é um método fundamental para compreendermos o significado dessa mensagem para você e para mim. No livro de Apocalipse, por exemplo, no capítulo 12, apresenta uma mulher, porque os 144 mil não se macularam com mulheres. Então a gente primeiro precisa entender o que é mulher em profecia. Em Apocalipse 12, apresenta uma visão de uma mulher, começa o capítulo dizendo uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e 12 estrelas na cabeça. E como entender quem é essa mulher? O mulher aqui nesse sentido é literal, mulher é simbólico. Como entender esse contexto? Bom, existem pelo menos 3 maneiras de entendermos mulher no livro de Apocalipse. Número 1, mulher seria uma representação da igreja. Isso pode ser verificado em alguns textos bíblicos, dentre eles Efésios capítulo 5, quando existe uma dinâmica entre Jesus Cristo e a igreja, fazendo uma referência ao marido junto à sua esposa. É citado até um texto de Gênesis, no qual Paulo menciona que, no princípio, o homem deixa pai e mãe, se une à mulher para se tornarem uma só carne. Portanto, mulher, em Apocalipse, pode significar igreja. Mas também, nos livros da Bíblia, nós vemos que mulher, eventualmente, ela representa povo ou cidade. Eu menciono 2 exemplos. O primeiro deles, Ezequiel, capítulo 16. Em Ezequiel, capítulo 16, Deus compara o povo com uma mulher, com uma cidade. E dá nome a essas mulheres, simbolizando a apostasia de Jerusalém. De maneira que mulher pode representar a igreja, pode representar a cidade, ou eventualmente povo. E precisamos entender, então, dentro de Apocalipse capítulo 12, no verso 1, se essa mulher é cidade, igreja ou povo. Bom, essa mulher é apresentada no céu. No céu. Então, se ela está no céu, nós já podemos excluir o aspecto literal, porque homem e mulher foram criados na terra. Então, essa mulher, representada, uma mulher vestida do sol, com lua debaixo dos pés, ela não pode ser literal, porque no céu não tem seres humanos. No céu, anjos e o próprio Deus. Então, literal, nós já cortamos. E agora, para entender se é igreja ou cidade. Olhando para o contexto, nós percebemos que
existe apenas um texto na Bíblia onde aparece a mesma imagem de sol, lua e estrelas. Você consegue se lembrar qual é? Se você lembrou, parabéns. Se refere a José, o sonho profético de José. José teve um sonho profético, isso está descrito no livro de Gênesis, capítulo 37. Ele teve um sonho profético, e nesse sonho profético ele viu que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. Isso gerou um conflito familiar, porque os irmãos sentiram ódio, o pai dele, Jacó, não entendeu o sonho, houve uma certa confusão. Mas o fato é, essa visão de sol, lua e estrelas se curvando diante de José é uma visão de soberania, uma visão de glória, porque num futuro, mais de uma década depois, José se sentaria ao lado do faraó do Egito e através dele o Egito se tornaria faraônico, porque José é que ergueu o Egito enquanto império, no sentido de que José, durante a crise dos 7 anos de fome, ele literalmente comprou todo o Egito para o faraó. Então essa visão do sol, da lua, das estrelas é uma visão de glória, de soberania. Os filhos de Jacó se curvariam diante de José nos 7 anos de fome. É uma visão profética, uma visão simbólica. E essa mesma sentença é usada em Apocalipse, demonstrando, portanto, que essa mulher, ela tem soberania, essa mulher tem glória. E estando no céu, não há dúvida de que é simbólico, se representando, portanto, a cidade de Deus. Essa mulher de Apocalipse 12 representa a cidade de Deus, que logo no verso seguinte, essa cidade de Deus sofre com a angústia de que um dragão se volta contra esta mulher. Ou seja, o início do grande conflito no céu. Apocalipse 12, portanto, ele começa a narrar a luta que houve no céu entre Miguel e seus anjos e o dragão e seus demônios. Houve um conflito no céu. Tanto que no mesmo capítulo, o dragão é expulso do céu junto com seus anjos. De maneira que, em Apocalipse 12, nós estamos vendo que mulher pode ser usada num sentido simbólico, estamos vendo aqui, mas nos versos seguintes, o dragão se volta contra a mulher que estava para dar à luz ao Senhor Jesus. Ou seja, no mesmo capítulo, mulher pode ser simbólico e no mesmo capítulo, mulher pode ser literal. É importante entendermos isso para nós considerarmos que não podemos pegar uma régua e cortar. Toda vez que aparece mulher no livro de Apocalipse, representa igreja, é simbólico, eventualmente pode ser literal, eventualmente não é igreja propriamente dito, pode ser referindo a uma cidade ou a um povo. É importante termos isso muito claro para não cairmos em uma interpretação rasa das Escrituras, especialmente o livro de Apocalipse, que é um livro tão importante, tão complexo de ser compreendido. Muito bem. Usando esse mesmo princípio que eu usei de Apocalipse 12, verso 1, no qual, se você olhar na Bíblia, você vai ver só 2 momentos onde aparece sol, lua e estrelas numa mesma sentença. O sonho profético de José e Apocalipse capítulo 12. E aí, juntando as duas coisas, você entende, João estava usando um elemento de soberania, de grandeza, de glória, para representar a cidade do céu, a cidade santa. Ok. No livro de Apocalipse também nós vemos outras referências que nos ajudam a sedimentar essa maneira de ver as Escrituras, especialmente o livro de Apocalipse. Por exemplo, em Apocalipse 11, há uma referência na qual, no verso 6, eu peço que você dê uma olhada aí na tela, está se referindo às 2 testemunhas e diz assim no verso 6: elas, ou seja, as 2 testemunhas, têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Eu pergunto para você, você consegue se lembrar de alguma história bíblica onde um homem, um profeta, foi usado para que não chovesse? Ele profetizou e não choveu durante o período em que ele profetizou? Consegue se lembrar? Elias, se você se lembrou, está de parabéns. Por semelhante modo, você consegue se lembrar de um homem, um profeta, que feriu as águas, elas se transformaram em sangue, e houve pragas também na qual esse profeta feriu uma terra por meio de pragas? Se você entendeu Moisés, também está de parabéns. Muito bem. Aqui Apocalipse 11, então, João está fazendo 2 referências históricas para nos dar indicação de quem são essas 2 testemunhas. Nas Escrituras nós vemos uma espécie de binômio,
uma conjunção perfeita entre lei e profetas. E nas Escrituras, Moisés representa a lei e Elias tornou-se uma espécie de arquétipo dos profetas. Não é à toa que João Batista foi confundido com Elias e o próprio Jesus Cristo foi confundido por Elias. Até porque o profeta Malaquias disse que Elias viria antes do fim. De modo que, assim como Davi se tornou uma referência de rei, Elias se tornou uma referência de profeta e Moisés se tornou o parâmetro da lei. Olha que maravilha. Então, é necessário, para entendermos o livro de Apocalipse, nós percebermos os cheiros da história, os sinais, os vestígios, as pegadas da história. O livro de João, sistematicamente, em cada capítulo, faz alusões históricas. É por isso que o Apocalipse é um livro para gente grande. O que eu quero dizer com isso? É impossível entender o Apocalipse sem nós termos uma narrativa, uma metanarrativa bíblica, porque frequentemente o livro de Apocalipse ele faz alusões históricas. Um outro exemplo, Apocalipse capítulo 5. O profeta começa a chorar porque ninguém podia abrir o livro. Então, ele viu um cordeiro como tendo sido morto. E foi dito a ele, não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e os seus selos. Olha que maravilha. Se a pessoa pegar só o livro de Apocalipse e ler esse texto, ela vai coçar a cabeça e não vai entender. Como assim? Cordeiro, leão, do que se trata? Mas alguém que leu as Escrituras, ele já vai entender. Ele vai se lembrar de Isaías capítulo 53, que fala do cordeiro mudo levado pelos seus tosqueadores. Ele vai se lembrar de João Batista se referindo a Jesus. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele também vai se lembrar do sonho profético, da predição, na verdade, da predição profética de Jacó. Ele citou cada um dos filhos e se referiu a Judá, dizendo que um leão subiria de Judá. Então, todas essas referências históricas, bíblicas, nos ajudam a entender o livro de Apocalipse. Eu estou te dando esses insumos, essas evidências, para que você possa ler o livro de Apocalipse com olhar historicista. Precisamos entender o livro de Apocalipse olhando para a história. O livro de Apocalipse é uma espécie de retrovisor. Você precisa olhar para o retrovisor para avançar, para eventualmente não colidir, para não entrar em interpretações erradas. Isso acontece nas cartas de Apocalipse. As cartas de Apocalipse fazem referência a Jezabel, fazem referência a Nicolau, fazem referências a muitas pessoas da Bíblia, aos nicolaítas, né? Faz referências a histórias e situações na Bíblia, pessoas que, se não entendermos o contexto, jamais entenderemos o livro de Apocalipse. Ok? Fechando esse grande parênteses, voltando agora à questão dos 144 mil. Eles não se macularam com mulheres. Mulher, nesse contexto, é literal ou simbólico? Eu quero te dar pelo menos 3 evidências, e em cima delas nós teremos uma compreensão e condições de avaliar com mais propriedade esse assunto. Vamos lá. Sobre castidade. A Bíblia fala sobre castidade? Sim, a Bíblia fala. Alguns homens nas Escrituras receberam o dom do celibato. Ou seja, era tão homem como qualquer outro homem, tinham taxas hormonais como qualquer outro homem, tinham necessidades fisiológicas como qualquer outro homem, tinham hormônios de testosterona, enfim, eram homens. Porém, receberam de Deus um dom especial que ninguém pode pegar dons como numa prateleira. Deus dá o dom para quem Ele quer, conforme a sua própria vontade. É um erro absurdo nós querermos manipular os dons de Deus. Cada um de nós recebe um dom e Deus está no controle de tudo. O Espírito Santo é que conduz toda esta obra. Nós não podemos cobiçar um dom que não é nosso, desejar o que não nos pertence, assim como cairmos no erro de não nos contentarmos com aquilo que nos foi dado. Muito bem. E o dom do celibato é um dom. Algumas pessoas na Bíblia receberam esse dom. Por exemplo, Paulo diz textualmente, eu gostaria que cada um de vocês fossem como eu sou. Isso está escrito na carta de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7. Cada um de vocês fosse como eu sou, porque Paulo recebeu de Deus a habilidade, a habilitação para prosseguir na sua vida espiritual sem a necessidade de possuir uma companheira. Isso não é para todos. Aliás, é um
eu vou usar uma expressão forte, é um abuso espiritual, uma igreja impor determinados dons como um status ou uma espécie de régua, definindo quem é e quem não é. Porque, observe, se uma pessoa não recebeu o dom do celibato e ela é obrigada a se tornar celibatária, cedo ou tarde o escândalo vem. Cedo ou tarde começam perversões. Cedo ou tarde a pessoa apostata na fé. Porque não lhe foi dado. Está sendo obrigado, está sendo uma imposição para que ela cumpra um dom pelo qual ela não foi habilitada. Grande e grave erro. É por isso que tem muitos escândalos em determinadas igrejas. Além de Paulo, Jeremias também foi dito, o Senhor disse para ele, Jeremias, tu não tomarás mulher. Então Jeremias recebeu um dom do celibato. Há outras pessoas na Bíblia que também são apresentadas, por exemplo, João Batista, Elias e o próprio Jesus Cristo. Todos eles receberam um dom especial do celibato. Dedicaram a vida completamente para a missão e fizeram da missão a sua própria esposa, a sua própria companheira. Ok, esse é um primeiro ponto, uma primeira possibilidade de castidade. Uma segunda possibilidade de castidade é uma possibilidade mais circunstancial. Davi, por exemplo. Davi não era celibatário, muito pelo contrário. Mas Davi, quando estava em guerra ou em um contexto de conflito, tanto ele quanto os seus homens se abstinham de relações íntimas com mulheres. Então é uma questão mais circunstancial, na qual Davi, conversando com o sacerdote, ele mesmo expressa essa situação. Então esses dois primeiros casos mostram que a castidade ela pode ser algo muito específico. O dom do celibato não é para todos, assim como a castidade de Davi e dos homens em guerra não eram todo o tempo. Ok? Existe agora uma terceira possibilidade, e essa nos aponta para os 144.000. Essa terceira descrição bíblica, ela é aquela que nos dará um caráter mais coletivo com relação a essa expressão. Porque vimos que na 1 e na 2, ou seja, na castidade como dom de celibato e na castidade em tempos de guerra, ambas se aplicam a casos específicos, casos isolados. Porém, essa terceira, ela envolve um grupo maior, envolve todo um povo, que é a questão do Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus deu algumas orientações para que Moisés advertisse o povo. Foi um momento muito solene. Israel receberia as leis que já existiam desde sempre, porém o povo permaneceu séculos no Egito. Haviam se esquecido ou negligenciado ou até desprezado as leis de Deus. E o Senhor, através das tábuas de pedra, orientaria o povo novamente no caminho da aliança. A aliança eterna que foi quebrada por Adão. E é quebrada cada dia, a cada geração, pela dureza do coração dos homens. Muito bem. Então, no Monte Sinai, Deus orientou Moisés para que desse algumas advertências, e dentre elas tem uma que nesse momento nos interessa. O Senhor disse para que Moisés advertisse o povo nos seguintes termos: que ninguém de vós se chegueis à mulher, purificai-vos. Foi uma ordem não dada só para os profetas, não foi uma ordem dada tão somente para os líderes, não foi uma ordem dada por contexto de guerra, foi uma ordem dada para todo o povo. Toda a nação israelita, as 12 tribos, os milhares de milhares que estavam ali, nenhum deles deveria, naquele contexto onde estariam prestes a receber as tábuas da aliança, eles não deveriam se chegar à mulher, deveriam manter-se castos durante aquele período. Olha que algo interessante. De maneira que, quando os 144.000 fala que eles não se macularam com mulheres, levando em consideração que Êxodo capítulo 19 é o único momento nas Escrituras em que aparece uma prescrição coletiva para a castidade, eu chego à conclusão de que 144.000, quando fala de não se macularam com mulheres, ele, número 1, é simbólico, e número 2, ele faz uma representação histórica, faz uma alusão histórica ao Sinai, e, portanto, número 3, ele nos dá uma indicação de que os 144.000 são obedientes a Deus, eles têm reverência diante dos mandamentos de Deus, eles compreendem e discernem a solenidade do tempo em que se encontram, no Sinai no passado e do tempo do fim no presente,
Portanto, não se macularam com mulheres não é um aspecto literal, mas é uma alusão histórica indicando reverência, solenidade, espiritualidade, obediência a Deus. Os 144 mil, de fato, eles seguem a Deus e ao Cordeiro, aonde quer que ele vá. Então, esses 144 mil tem tudo a ver com o contexto que estamos falando. Porque eles são castos, são puros, e não se achou mancha neles, não se achou mácula, não se achou pecado, incluindo os pecados sexuais. Os 144 mil tem uma lição muito poderosa para esses tempos em que estamos vivendo. Eles são capazes de discernir a solenidade do tempo presente. E não se maculam com mulheres, que de acordo com Êxodo capítulo 19, não quer dizer que o povo de Israel nunca, jamais se casaria. Não, não é isso. Não quer dizer que o povo de Israel, naquele contexto, estava em guerra. Também não é isso. Significa que aqueles que não se macularam com mulheres foram pessoas que, naquele contexto do Sinai, tiveram uma plena consciência de que estavam diante de um momento sagrado. E no tempo do fim, estão em plena consciência de que muito em breve virão os céus se rasgando, Jesus Cristo botando nas nuvens dos céus. Portanto, eles devem vencer as suas debilidades, devem vencer os seus próprios pecados, para estarem de pé diante de um Deus que está prestes a voltar.